Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos orar? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós neste instante queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de podermos na Tua casa, podemos refletir na Tua palavra, podemos ouvir o Senhor falar aos nossos corações através de todos os textos, ó Deus, que estão sendo lidos esta manhã, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria, que através do Teu Espírito Santo o Senhor ilumine a mente de todos nós, ó Deus, que estamos aqui e vamos acompanhar, ó Deus, esta reflexão. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, ó Deus, permita a nós voltarmos para as nossas casas, encerrarmos esta reflexão, ó Deus, diferente, ó Deus, de como começamos, porque nós queremos crescer na nossa fé, queremos amadurecer, queremos servir ao Senhor, ó Pai. E por isso dependemos do Teu agir sobre nós neste instante, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, eu não sei quantos de vocês têm o costume de quando vão viajar, procurar alguma atividade diferente, procurar fazer alguma tarefa que não é de costume, não está na rotina. Eu, como alguns sabem, eu já comentei isso com algumas pessoas, eu com os esportes sou uma negação. Não sou bom com futebol, não sou bom com vôlei, mas quando a gente tira férias, a gente se arrisca. Aí você vai para a praia, eu geralmente, nos últimos anos que nós fomos, eu fui com a família da Vânia, e aí nós temos um grupo grande de pessoas ali, e sempre na praia, onde nós vamos, tem as quadras, né? Quadra de vôlei para a gente jogar, quadra de futebol. Eu futebol já nem me arrisco, mas no vôlei ainda me arrisco. E aí a gente sempre brinca, não é? E aí quando você vai jogar vôlei, se você já teve essa experiência, né, você sabe que tem as posições. Não vou me arriscar a falar os nomes das posições, porque como eu não sou muito bom, eu já nem sei direito. Sei que tem líbero ou que bloqueia, eu sei que cada um tem uma função. E quando eu vou para brincar mesmo, né? Tem um que fica atrás, que pega as bolas livres, tem um que fica perto da rede, que defende. É a única coisa que eu sei, e que vai girando, né? Os professores de educação física ficam bravos comigo aí, né? Porque eu não sei explicar direito. Mas quando eu estou ali, eu brinco. Mas aí o que acontece? Quando a gente vai participar de um jogo como esse, quem sabe mais, vê uma pessoa como eu, que não tem muita noção jogando, a pessoa já fica brava já. Fala assim, essa função era sua. Agora era você que tinha que ter feito, era você que tinha que ter bloqueado, era você que tinha que ter pego essa bola. E a gente vai brincando e a gente vai conseguindo, mas eu já digo para vocês, se você me chamar para jogar vôlei, já saiba que o time vai ser mais ou menos, porque eu não sou muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa num time, a gente pensa num jogo, estou falando de vôlei, mas você pode pegar qualquer outro exemplo, as pessoas que estão ali, elas precisam primeiro entender o que elas estão fazendo, depois elas precisam saber que existem funções, elas precisam cumprir as suas funções e elas precisam trabalhar juntas para que o jogo aconteça. Senão você perde, senão seu time vai à derrota. Isso é natural, é óbvio, né? Então nós vemos que num time precisa existir
mais cooperação do que competitividade. Imagina então se aquele que está bloqueando quisesse se aparecer mais do que os outros que têm as outras funções, e ele acaba tentando pegar todas as bolas na hora do vôlei, ele não vai dar conta. Ele não consegue correr a quadra inteira para pegar todas as bolas, e o time vai perder. Por isso que existem várias pessoas, existem várias funções, e cada um precisa saber a sua função. Se nós formos pensar na igreja, a igreja é muito parecida com isso. Graças a Deus não tem a ver com vôlei, porque senão eu já perderia o jogo por aqui, mas é parecido porque nós somos um time. E através de Cristo Jesus, a palavra nos mostra que nós então todos somos chamados para servir em uma função específica. E se nós não soubermos que nós temos uma função, qual é a nossa função, como realizar e trabalhar com cooperação, o time perde. Nós não vamos conseguir avançar na missão que nós temos para cumprir como um grande time que nós somos. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela nos ensina, através da carta de Paulo aos Coríntios, que a igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas, né? E como nós sabemos, quando convivemos com grupos de pessoas, é difícil você ter o pensamento uniforme a todo tempo. Às vezes tem diferenças, personalidades são diferentes, as pessoas foram criadas diferentes, e em alguns momentos nós então acabamos tendo umas dificuldades. Por isso às vezes é difícil de nós evitarmos as divisões dentro da igreja. Mas nós precisamos lutar contra isso. Por quê? Porque senão o time não consegue jogar e a gente não consegue avançar na missão que nós temos. Paulo, quando ele percebeu então que a igreja de Corinto, ela tinha certos problemas, vocês ouviram então já na aula do capítulo de número 3, que o presbítero Paulo Henrique deu a vocês, que Paulo percebeu, então o apóstolo Paulo, né, ele percebeu que as pessoas ali, elas se dividiam, tinham panelas na igreja, uns são de Apolo, outros são de Paulo, outros são de Cristo, então já existiam algumas divisões e ele precisou então tratar essas divisões que existiam em Corinto nas diversas faces então que elas se apresentavam, e uma delas era em relação aos dons que eles tinham. A igreja de Corinto, ela tinha problema então com as suas funções, e nós temos que lembrar aquilo que falamos logo na primeira aula, o que está na primeira carta, logo no primeiro capítulo, no versículo de número 2, que Paulo então está escrevendo àqueles irmãos, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele recorda logo no início da carta que aquela igreja que estava ali não era deles, mas ela era a igreja de Deus, que eles estavam ali para servir ao Senhor. E no capítulo de número 3 ele diz então que por ser igreja de Deus, eles eram cooperadores. Quando nós falamos de dons, então nós precisamos entender os dons, quais dons existem, quais são os nossos dons. Será que alguém que tem um certo dom dentro da igreja, ele é mais espiritual do que o outro? Será que os dons tornam as pessoas mais espirituais, mais importantes, né? Mudando aí a palavra. Será que você pode usar o seu dom de maneira errada? Nós precisamos pensar sobre isso. Se nós fazemos parte desse time, nós precisamos saber então como é que nós estamos cumprindo as nossas funções para que tudo corra corretamente. Então, a igreja de Corinto, ela tinha dificuldades na sua unidade. E onde existe falta de unidade, vai existir dificuldade para cumprir a tarefa e cumprir a missão. Onde existe dificuldade com relação à unidade, as pessoas então elas não vão conseguir cumprir a missão do reino que elas foram chamadas para fazer aqui nessa terra. Não é? Então nós vemos que os dons espirituais, a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós recebemos, eles são diversos. São vários os dons e nós vamos trabalhar sobre eles, porque Paulo vem trazer para nós aqui no versículo de número 9 e 10, depois ele vai trazer para nós no versículo de número 28, e nós vamos ver então quais dons existem. Será que todos os dons existem ainda hoje? Como é que nós vamos ver esta prova, como é que a palavra do Senhor então, ela nos ensina sobre isso? A igreja de Corinto, na primeira carta, no primeiro capítulo, versículos 6 e 7, ela diz então que naquele local existiam pessoas que estavam sendo usadas por Deus. Diz o seguinte então,
palavra do Senhor. Primeiro capítulo, versículos 6 e 7. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, então, era uma igreja, como o próprio Paulo está dizendo, que tinha todos os dons. Eles eram capazes, então, de servir ao Senhor Jesus, porque Deus havia, então, os permitido ter isto. Mas Paulo chama esta igreja de uma igreja imatura. Ele diz que eles eram crianças em Cristo, no capítulo de número 3, que eles estavam sendo até carnais, por tamanhas divisões que eles estavam criando ao longo dos dias que eles estavam em comunhão. Porque a igreja de Corinto entendia que alguns eram mais espirituais do que os outros, por causa dos dons que eles tinham. Porque eles têm os dons de profecia, que nós já vamos trabalhar sobre cada um destes. Eles têm os dons de profecia e outros têm os dons de línguas. Alguns se consideravam melhores porque eles tinham os dons de profecia. E outros se consideravam acima porque eles tinham os dons de línguas. Então nós vemos que o apóstolo Paulo os exorta, porque eles estavam criando divisões de acordo com cada dom que eles tinham. Com relação ao dom de línguas, especificamente, nós vamos trabalhar sobre isso no próximo capítulo, no capítulo 13, capítulo 14, que vai ser o assunto da próxima aula. Então eu não vou me atentar a falar muito sobre este dom, especificamente hoje. Mas nós sabemos que um pouco, do que acontece na nossa realidade, quando você vê algumas igrejas trabalharem da mesma forma como Corinto. Porque fulano de tal não fala em línguas. Porque o falar em línguas é sinal de que ele foi batizado no Espírito Santo. Então, com certeza, ele é mais forte. Com certeza, ele está mais espiritualmente capacitado do que eu, que não falo em línguas. Existem igrejas que pensam assim, principalmente as igrejas que seguem a linha pentecostal, neopentecostal. Então elas acabam utilizando os dons que o Novo Testamento traz desta forma e elas acreditam nisso. Mas Paulo está exortando a igreja de Corinto porque eles não deveriam usar os dons para divisão, mas sim para a unidade, e sim para que eles sirvam ao Senhor Jesus, todos como um time só. Então veja o que Paulo começa a dizer no versículo de número 1 do capítulo de número 12. A respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo a eles, então vocês não podem ser ignorantes, vocês no sentido de falta de conhecimento com relação ao que são os dons e como vocês devem usar. Porque ele está dizendo aos irmãos de Corinto, antes vocês eram guiados pelos ídolos. Antes vocês não eram guiados pelo Espírito de Deus, porque Ele ainda não habitava em vocês. Porque sem Cristo Jesus, nós não somos a habitação do Espírito de Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. Vocês eram guiados por Ele, mas agora não, igreja de Corinto. Agora vocês são guiados por Deus. Vocês fazem parte da igreja do Senhor, vocês foram chamados como um povo santo. Por isso, aquele que afirma Senhor Jesus com um sincero coração, é porque Deus já o chamou, porque Deus já o concedeu o seu Espírito, e agora ele já faz parte da igreja. Porque não é qualquer um que vai afirmar Senhor Jesus e clamar pelo senhorio de Cristo sobre a sua vida, senão aquele que o Espírito Santo já está agindo nele. E Paulo está falando isso porque a igreja de Corinto, então ela tinha que entender se eles eram então agora a habitação do Espírito de Deus, eles pertenciam ao Senhor, e eles não poderiam mais agir conforme eles agiam antes, quando eram guiados pelos ídolos, pelos demônios, pois o Espírito de Deus não habitava neles. Antes havia divisões, agora não pode haver mais. São guiados pelo mesmo Deus, possuem o mesmo Espírito,
O mesmo Deus é quem concede os dons à igreja, e por isso nós devemos lutar pela unidade. Há uma coisa interessante que eu queria destacar com os irmãos aqui, que ele diz então, final do versículo 2, que antes eram guiados pelos espíritos ídolos imundos, né? E aí nós vemos então no versículo 3 que ele fala que a igreja então ela é guiada agora pelo Espírito Santo, porque ele afirma Senhor Jesus pelo próprio Espírito de Deus. Mas nós precisamos lembrar, irmãos, que quando as pessoas então elas recebem o Espírito de Deus, elas não deixam de ter controle do que elas fazem. Um dos frutos do Espírito que nós vemos em Gálatas é o domínio próprio. Por que nós estamos falando isso? Porque às vezes as pessoas leem esse texto e elas veem então, quem faz alguma coisa pelo Espírito de Deus é porque ela faz quando ela perde a consciência, ela perde o seu controle. Não, muito pelo contrário. Tudo que Paulo vai falar com relação aos dons que o Espírito deu são feitos com consciência. Até mesmo o dom de línguas que vocês vão ver com mais atenção no próximo capítulo, na próxima lição. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas, utilizando esse tema dos dons, observam nas igrejas aquelas pessoas que começam a rodopiar no meio dos cultos, começam a perder o controle, ou até mesmo começam a falar coisas, porque dizem que é o Espírito de Deus que está agindo nelas, e elas nem mesmo sabem o que está dizendo ali. Meus irmãos, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós temos o domínio próprio, e nós sabemos o que fazemos e temos consciência quando nós agimos em prol do reino de Deus. Então não existe nenhuma manifestação do Espírito de Deus dentro da igreja que vá tirar o seu domínio próprio, que vá te conduzir sem que você saiba o que está acontecendo. Quando Deus está te usando, você sabe o que Ele está fazendo, você está consciente do que você está fazendo por obediência ao que Ele te mostrou, te ensinou, te deu conhecimento, para que você fosse então e obedecesse ao Senhor. Paulo está falando então à igreja de Corinto que eles precisavam deixar a ignorância e começar a obter mais conhecimento com relação aos dons, porque Deus havia concedido àquela igreja todos os dons, né? E aí é uma questão que muitas pessoas questionam. Poxa vida, eu vejo fulano de tal servir a Deus na igreja, eu acho tão bonito. Eu vejo lá os diáconos, eu vejo lá os presbíteros, eu vejo o pastor à frente da igreja. Como é que eles receberam os dons? E às vezes tem pessoas dentro da igreja que acham que não tem dom nenhum. E elas ficam pensando assim, quando será que eu vou descobrir o meu dom? Qual será que vai ser o dom que Deus vai me dar? E aí eu preciso então da ajuda de vocês para nós pensarmos sobre isso. Como é que você pode adquirir um dom? Como é que faz? Tem jeito de você adquirir um dom? Ou não? Temos? Temos buscar, não ouvi? Buscar. Então, vou seguir a sua linha, tá, Luiz? Se todos nós buscarmos os dons, nós conseguimos o dom que nós quisermos? O que vocês acham? Vamos pensar aqui, vou usar um dom. O dom do ensino, tá? Conhecer, buscar. Então, se todos nós que conhecermos mais e buscarmos, nós podemos conseguir qualquer dom? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém arrisca? Vamos pensar um pouco mais? Isso. Versículo 31, né? Exatamente. É muito interessante nós pegarmos esse versículo, porque dá a impressão, em alguns momentos ao longo do capítulo 12, que Paulo está se contradizendo. Porque ao mesmo tempo o apóstolo Paulo fala então que é o Espírito quem concede os dons, que você vai observar então no versículo de número 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você chega no versículo de número 31 e você observa Paulo falar, então, entretanto procurem com zelo os melhores dons.
Por que ele fala no versículo de número 31 para nós procurarmos, se ele disse que o Espírito quem concede? Qual era o problema que nós tínhamos em Corinto? As pessoas estavam criando divisões por causa dos dons que eles tinham. Alguns, principalmente, entre profecia e dom de línguas. Então, alguns estavam se achando melhores do que os outros porque tinham um certo dom. E ele, então, começa a falar sobre os dons no capítulo 12. E no final, depois de discorrer sobre os dons, o que é que ele diz, então? Procurem com zelo os melhores dons. Quando nós pegamos essa expressão, procurai com zelo, nós poderíamos traduzir ela por arder em zelo, ou ser zelosos. E quando ele diz em procurar o melhor dom, ele está dizendo então aqui que existe algo superior aos dons que Corinto estava usando para criar as divisões. Não que necessariamente se eu colocar um alvo na minha vida que eu quero ter o dom de ensino, eu vou ter o dom de ensino. Não, porque isso quem dá é o Espírito de Deus como lhe apraz. O que ele está falando então? Ele está dando início a um tema sobre um dom superior aos dons que estavam causando divisão em Corinto. Que dom é esse? O amor. A aula que vem, então, vem para vocês falarem mais sobre esse dom do amor no capítulo 13 e capítulo 14, que é a continuação de toda essa discussão. Então, o apóstolo Paulo, ele vem falar para nós dos dons, e o dom, a própria palavra dom, ela significa graça, é um presente dado por Deus a nós. Quantos possuem dons dentro da igreja? Todos. Todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo da promessa, receberam ao menos um dom. Podem ter diversos? Podem ter diversos. Mas ao menos um dom, todos aqueles que se converteram a Cristo Jesus possuem. E aí é que nós precisamos pensar, porque às vezes você passou a sua vida inteira na igreja e ficou pensando assim, poxa vida, quando que eu vou receber o meu dom? Qual é o meu dom? E nós precisamos pensar quais são os dons que Deus concedeu à igreja, para nós podermos entender quais são os nossos dons, para nós podermos servir e como um grande time, nós podemos então edificar uns aos outros. Porque veja então que Paulo faz uma lista na carta aos Coríntios, aqui no capítulo 12, em dois momentos, duas listas diferentes. Ele faz uma outra lista na carta aos Efésios, ele faz uma outra lista na carta aos Romanos. Então você pode juntar a lista dos dons e você vai observar que são diversos mesmo. Como ele está falando aqui no versículo de número 4 e 5, os dons são diversos, há diversidade nos serviços. Mas nós precisamos entender que apesar da diversidade, isso não torna ninguém melhor, mas só nos conduz à unidade, porque nós precisamos uns dos outros. Deus não concede todos os dons a uma só pessoa. Por isso, a igreja, ela não deve se comportar de maneira independente uns dos outros, mas sim interdependente. Sabe aquela musiquinha infantil? Quase que eu cantei ela, porque ela veio na minha mente agora. Aquela musiquinha, eu preciso de você, você precisa de mim. Essa é a realidade da igreja mesmo. Eu não tenho todos os dons, nem vocês têm. Então nós precisamos unir as nossas forças, os dons que cada um de nós temos, para que então a obra possa ser feita. Sabe o que acontece se isso não for feito? Eu começo a me sobrecarregar, porque eu começo a fazer a função que não é minha mais. Eu passo do limite dos dons que eu tenho, começo a me esforçar para cumprir, para preencher aquela lacuna que era sua e não era minha, porque eu não tenho aquele dom para realizar aquilo. E nós precisamos pensar sobre isso, porque nós precisamos uns dos outros. Deus concedeu um presente a você, e você não pode deixar guardado. Este presente era para você poder servir na igreja, para edificar as outras pessoas. Então, esses dons nos deixam melhores, tá? Isso, a palavra graça, né, é um presente dado por Deus que nós não merecemos, tá? Isso, ela pode ser traduzida também como graça, tá?
Então nós vemos aí a raiz dela, né, que ela nos leva a isso. Nós vemos então que ela não nos torna, né, esta graça de Deus não nos torna melhores do que os outros, né? Muito pelo contrário, se é Deus quem dá, não há espaço para eu me sentir orgulhoso e falar eu sou melhor do que vocês por causa desse ou daquele dom. Muito pelo contrário. Tem que me tornar cada vez mais humilde, porque se não fosse Deus me dar, eu não teria essa possibilidade de servir. A mesma coisa com qualquer pessoa, independente do dom que essa pessoa ela tenha. Então nós precisamos não pensar se eu tenho um dom, mas eu tenho que pensar se eu estou em Cristo, qual é o dom, qual é a função que eu tenho que exercer dentro da igreja. Então veja comigo no versículo de número 11, mais uma vez, que ele diz que nós temos um só Espírito e ele então distribuiu a cada um individualmente os dons como lhe aprouve. O Espírito Santo concedeu a você um dom que talvez ninguém mais dentro dessa igreja tenha. E precise você se levantar para exercer, porque enquanto você não se levantar para cumprir a sua tarefa, alguém está se sobrecarregando para tapar o seu buraco, vamos dizer assim. Aquele espaço que é seu. Então nós precisamos entender quais são os dons, para nós podermos então ver como é que nós podemos trabalhar. Veja aqui comigo então, a partir do versículo de número 8, nós temos uma lista de dons. Alguém pode ler para nós de novo, por favor, do versículo 8 até o versículo de número 10. Já temos vários dons aqui, né? Outra pessoa, lê para nós o versículo 28, por favor. Então temos outra lista aqui, né? Então nós vamos complementar isso. Alguém lê para nós Efésios capítulo de número 4, versículo 11, por favor. Outra pessoa lê para nós 1 Pedro 4, 10 e 11. Isso, então veja que nós temos aqui uma menção novamente aos dons de fala. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém serve, então Pedro divide em apenas 2 grupos. Já vamos juntar todas essas listas aí. Outra pessoa lê para nós Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8, por favor. Romanos 12, do 6 a 8.
Um de cada vez. Vamos lá. Isso, então nós temos aí os textos do Novo Testamento que falam para nós sobre os dons, as listas que nós temos ao longo do que Paulo falou e ao longo do que Pedro também falou. O que é que nós precisamos entender para identificar quais os dons foram distribuídos por Deus e que nós então precisamos identificá-los para saber como nós vamos servir dentro da igreja? A primeira questão que você precisa responder é: todos os dons de todas essas listas, eles ainda existem? Isso é uma pergunta importante, nós sabemos responder. Quem acha que todos os dons ainda existem, levante uma mão. Quem acha que nem todos os dons existem, levante uma mão. Quem acha que nenhum dom existe, levante a mão. Quem está em dúvida? Nós podemos olhar então esse texto e podemos ver que existem várias coisas diferentes que eles poderiam fazer ali na igreja de Corinto, e como Paulo disse no primeiro capítulo, eles tinham todos os dons. Estava distribuído na igreja de Corinto todos os dons. Mas nós precisamos lembrar que a igreja do tempo dos apóstolos, ela foi uma igreja que teve um período diferente do período que nós vivemos hoje. Quando você observa o livro de Atos, você vê então que o Senhor Jesus deixou uma missão, primeiro para os apóstolos, e então os apóstolos deveriam ensinar os discípulos que eles fossem fazer, para que eles continuassem a missão de testemunhar com poder aquilo que Cristo fez. Quando você vê ao longo dos evangelhos, nem todos eram chamados de apóstolos. Os que foram chamados de apóstolos no livro de Atos são aqueles que conheceram a Cristo e que Jesus os chamou para um ministério específico, e estes então foram os líderes da igreja nos primeiros séculos. Existiram apóstolos depois do tempo deles? Não. Existe então o tempo da igreja, que é o tempo dos apóstolos, o período dos apóstolos. Porque o apóstolo é aquele que recebeu o chamado de Cristo diretamente. Jesus chamou cada um daqueles homens, chamou Pedro, chamou Paulo diretamente, apesar de Paulo ter sido por meio de uma revelação. Ele foi então o último dos apóstolos que se reuniu junto com os demais. Depois disso, ninguém mais teve contato pessoal com Cristo Jesus, porque ele ascendeu aos céus. Os demais são chamados de discípulos. Ao longo de toda a história da igreja, você não encontra ninguém sendo autodenominado apóstolo. Então nós já derrubamos aqui um destes títulos, né, que as pessoas às vezes colocam hoje em dia, que eles são apóstolos da igreja de Deus. Não existem mais apóstolos. O que o apóstolo fazia? O apóstolo era aquele enviado pelo Senhor para as cidades. É o que Paulo fazia, né? As viagens missionárias, ele pregou o evangelho. Hoje não é necessário mais você chamar ele de apóstolo, você chama ele de missionário. Missionário faz essa tarefa. Por que ele não é apóstolo? Porque ele não recebeu pessoalmente de Cristo o chamado. Há uma diferença aí. Então nós vemos que a palavra nos mostra que aquele período que eles viveram era um período totalmente diferente do nosso, porque os fundamentos da igreja ainda estavam começando. E por isso existem dons que a igreja primitiva tinha, que nós não temos mais, porque não há mais a necessidade de nós termos eles. Por exemplo, você precisa lembrar comigo
que a Bíblia, ela está na sua mão hoje completa. Você tem o cânon completo da Bíblia, mas no tempo de Paulo ainda não estava. Paulo estava vivendo isso. Depois que ele vai escrever essas cartas, depois que os concílios vão se reunir para então determinar o cânon bíblico. Então você precisa lembrar que quando Paulo está escrevendo isso a Corinto, eles não têm a carta de Paulo a Timóteo nas suas mãos, eles não têm o livro do Apocalipse, ele não tem tudo isso como você tem nas mãos. Então o que você precisa lembrar é que para eles, revelações ainda eram necessárias. Sobre o quê? Sobre Cristo Jesus. Sobre a redenção em Cristo. Sobre salvação em Cristo. Porque eles ainda não sabiam com clareza sobre tudo isso. Eles não tinham tudo escrito como nós temos hoje, para você ir lá consultar, para ver se isso é verdade na palavra de Deus. Eles não tinham tudo. Então quando você fala sobre dons de sabedoria, dons de conhecimento, dons de profecia, você está falando sobre novas revelações. E essas novas revelações para eles eram necessárias por causa daquilo que Cristo veio a fazer, que eles ainda não sabiam. Então no meio da igreja, quando se levantava alguém, chegava o apóstolo para pregar, eles precisavam do dom de discernimento de espíritos, porque este irmão na igreja era aquele que seria o que iria julgar o Espírito e aquilo que estava sendo dito para ver se aquilo era realmente da parte de Deus. Como ele não tinha as escrituras em mãos como nós temos, ele era usado por Deus para afirmar, isto vem de Deus mesmo. É diferente do que nós vemos na primeira carta de João, que fala que nós temos que discernir os espíritos e julgar as pessoas se elas são de Deus ou não, mas isso nós trabalhamos agora conforme aquilo que nós já temos revelado escrito. Eles não tinham isso. Quando você fala sobre dom do conhecimento, você está falando sobre isso, eles precisavam ter o conhecimento além do normal para eles poderem entender o que estava sendo dito. Deus dava o dom de conhecimento, o dom da sabedoria, para eles poderem trabalhar com essas novas revelações que os apóstolos estavam trazendo para eles. Profetas existiam ainda no Novo Testamento, diferente dos profetas do Antigo Testamento. Porque nós vemos que os profetas do Antigo Testamento falavam de um tempo futuro. Os profetas do Novo Testamento falavam de coisas que eles não conheciam ainda sobre Cristo Jesus. Se nós trabalharmos nessa linha e nós falarmos que hoje ainda existem profetas, você está dizendo que o cânon sagrado ainda não se fechou e que você precisa de novas revelações. Nós não cremos nisso. Nós cremos que tudo aquilo que nós precisávamos para entender sobre salvação através de Cristo Jesus, quem nós somos, como nós devemos agir, arrependimento, tudo já está registrado aqui. Eu não preciso de novas profecias, mas no tempo dos apóstolos isso ainda era preciso, porque eles ainda não tinham todas as revelações, eles ainda não entendiam tudo com clareza. Esses eram dons extraordinários, que eram necessários no tempo da igreja primitiva, mas que não são mais necessários hoje. O dom da fé. Para que eles precisavam do dom da fé? Não era simplesmente para crer, mas era crer a tal modo que eles se tornavam capazes de realizar maravilhas, realizar milagres. Hoje não é mais necessário o dom da fé. Porque os milagres no tempo da igreja primitiva, como você vê em Atos, os apóstolos realizando milagres, e os milagres que eles faziam era, você vai ser curado em nome de Jesus, e ele então era usado por Deus naquele instante com o dom de milagres, o dom de curar, para que uma ação de Deus acontecesse na vida daquela pessoa, e isso acontecia com imposição de mãos ou não. Para quê? Para que a manifestação do poder de Deus acontecesse através deles e a igreja começasse a se difundir e as pessoas começassem a entender sobre o poder de Cristo Jesus. Quer dizer que Deus não faz milagres? Não, é diferente. Nós estamos falando que não há mais a necessidade de alguém
ter o dom de curar para mostrar que Cristo Jesus cura, para mostrar que Ele tem poder. Você pode orar por alguém. Você vê na carta de Tiago, você vê eles dizendo então que é necessário a oração para que Deus cure. Não é imposição de mãos pelos presbíteros ou dom de curar, mas é pela oração hoje. Você ora e Deus realiza a cura. Deus realiza esses milagres, eu creio nisso. Mas eu não creio na necessidade de todos os dons que o Novo Testamento tinha, que a igreja de Corinto tinha. Para eles ainda era preciso isso, para nós não é mais. Então não há necessidade mais de apóstolos, porque ninguém tem a possibilidade de ter o contato pessoal e físico com Cristo Jesus e ser chamado por Ele. Não há necessidade de você dizer que hoje ainda existem profetas, porque os profetas traziam novas revelações. Então você começa a observar que alguns desses dons, dom de línguas, vocês vão falar mais sobre eles, sobre este dom na semana que vem. O dom de línguas em Atos capítulo 2, se você acompanhou a série Pentecostes, nós falamos bastante sobre ele. Ele não é necessário mais. Porque para você falar às outras pessoas, você fala através das escrituras, está sendo traduzido em várias línguas, existem pessoas de todos os lugares do mundo que conhecem a palavra, estão pregando por aí, missionários estão sendo enviados, sendo capacitados para falar às pessoas. Não há necessidade de um dom específico de Deus para isso. E aí o capítulo 13 e 14 vão falar melhor sobre isso então na semana que vem. Então nós cremos pela doutrina reformada que existem dons extraordinários e dons ordinários. Quais são os dons então que a igreja precisa hoje, que você e eu podemos ter eles? Os dons de ensino, o dom de contribuir. Nós vemos então que a palavra traz para nós os dons de serviço, de exortação, de liderança, de governo, o dom de socorro, o dom de misericórdia, que é o que é? Para a prática da igreja, algo que é necessário ainda hoje, pessoas que vão agir em prol do outro, pessoas que são misericordiosas, pessoas que muitas vezes hoje, não dizendo especificamente sobre um ou sobre outro, mas por exemplo, alguém que hoje assume o ofício de diácono, por exemplo, provavelmente a igreja identificou essa pessoa como um diácono porque ela tem o dom de servir, o dom de socorro, o dom de misericórdia. Um diácono, não necessariamente ele precisa saber ensinar, mas ele pode saber ensinar. O dom de ensino. O presbítero já não, outro ofício. Entenda, estou falando de ofícios que as pessoas precisam ter certos dons para poder exercer. O presbítero precisa ter o dom de governo, o dom de ensino, é o que Paulo fala na carta a Timóteo. Então veja, você começa a identificar que existem funções e ofícios dentro da igreja que você precisa começar a identificar assim, mas quais são os serviços que eu posso aplicar os meus dons? O meu dom de ensino, o meu dom de misericórdia, o meu dom de serviço, o meu dom de liderança, de governo. Todos nós possuímos dons e nós precisamos então entender quais os dons para poder então cumprir o nosso papel. Como é que você descobre o seu dom? É só com a prática. Você nunca vai descobrir se você é capaz de liderar e governar se você não tentar liderar. Então às vezes Deus proporciona circunstâncias na nossa vida que você começa a observar que você é uma pessoa que tem uma facilidade de liderança, de governo. Às vezes as pessoas observam isso em você. Às vezes você tem facilidade para ensinar as pessoas. E às vezes alguém vem e fala para você, nossa, você explicou isso de uma forma tão interessante. A pessoa começa a explicar coisas que você fala assim, nossa, eu não tinha visto isso até agora. Você começa a observar então que existem dons que as pessoas têm, ou que você começa a observar na sua prática. Você pode então encaixar-se diante dos ministérios, que você pode encaixar diante dos ofícios que nós temos dentro da igreja. Então, todos os dons existem ainda hoje? Não há mais a necessidade, porque nós estamos vivendo em outro período. Mas os dons ainda existem? Sim, eles existem.
e são extremamente necessários para que a igreja cumpra a sua missão. Você possui um dom? Se você crê em Cristo Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa e você possui um dom. Para que você possui esse dom? É para competição? Não, nós somos um time só. Nós somos chamados para servir ao Senhor juntos. A igreja de Corinto, então, ela tinha alguns problemas e para eles tinham estas divisões, né, dentro daquela igreja, e alguns achavam que eram melhores do que os outros. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre os dons? Quer fazer algum comentário? Isso. Exatamente. Então, aqueles que receberam o chamado na revelação direta de Cristo Jesus. Perdão, não ouvi? Não foi diretamente por ele, né? Então nós vemos que hoje algumas pessoas se intitulam, né? É o apóstolo fulano de tal. Pergunta para essa pessoa, ou para quem acredita que ele é um apóstolo, por que ele é chamado de apóstolo? É porque ele acha que ele é um apóstolo. Não é porque a palavra disse. E se fosse pela palavra, ele jamais poderia dizer isso, né? Porque não há mais a necessidade. Mais alguma questão sobre os dons? Vocês gostariam de perguntar ou falar? Sim. Exatamente. Uhum. Exatamente, dona Aida. Nós temos que fazer com amor, independente do que nós vamos fazer, né? Então nós vemos a palavra mostrar exatamente isso, porque se eu agir assim, aí eu não vou agir por competição, né? Mais alguma dúvida sobre os dons que alguém gostaria de tirar? Uhum. Isso. Uhum. Sim. Aí é que, sim, aí é que é importante a gente ver, né, como que este momento é precioso para nós. Porque muitas vezes você pega um texto desse e você fala assim, então eu não tenho fé, porque eu não tenho esse dom. Você passa por um momento de dificuldade, a sua fé esmorece, você fica desanimado, você fica triste, às vezes fala assim, acho que eu não tenho este dom. Na verdade, aqui era um dom específico, era um dom extraordinário para aquele tempo, para aquelas pessoas que iam ser usadas por Deus de uma maneira extraordinária para realizar milagres. Porque se nós cremos em Cristo é porque nós recebemos já a fé para nós podermos servir, para nós podermos crer e aí por diante nós sermos parte da igreja. É fundamental, né? Sim, exatamente. Até o Senhor Jesus, ele fala para os discípulos em alguns momentos, homem de pequena fé, né? Porque eles estavam fracos, eles não estavam crendo, e nós crescemos na fé conforme a nossa maturidade, né? E isso não é dom, né? No sentido daqueles dons extraordinários. Claro que a fé é um presente nesse sentido, né? Que é uma graça de Deus sobre nós. Mas não é um dom extraordinário como Paulo está falando aos coríntios ali. Eu tenho fé porque o Senhor me concedeu, porque conforme a palavra nos mostra, eu sou um pecador, e pecadores não querem servir ao Senhor senão pela graça, né? Senão pela fé que Ele faz produzir em nosso coração, em nosso interior. Mais alguma questão sobre os dons? Alguém tem alguma outra dúvida que às vezes a gente deixa passar? E é preciso nós tirarmos agora. Esse é o momento, irmãos, por isso que eu falo, não é momento de você saber tudo, muito pelo contrário, é a hora de você tirar as suas dúvidas para você aprender, para nós construirmos juntos. Às vezes você tem uma experiência de você ouviu alguém ensinar alguma coisa e você quer compartilhar, porque às vezes o que você fala, o outro também viveu, e a gente vai crescendo cada vez mais em conhecimento na palavra do Senhor. Tá? Sem mais dúvidas sobre os dons?
Você já entendeu quais os dons possíveis? Quais você pode ter? Como você então pode recebê-los? É Deus quem nos dá, né? Nós temos que lembrar isso, né? Então nós precisamos entender quais são os dons que nós recebemos para nós servirmos ao nosso Senhor. Vamos lá então continuar, versículo de número 14 até o versículo de número 20. A palavra diz o seguinte: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. É uma imagem excelente que o apóstolo Paulo usa para nos falar sobre os dons e nos falar sobre a igreja. Ele está dizendo aqui então sobre corpo, irmãos. Corpo, apesar de serem diversos membros, os membros juntos formam um corpo. Então, diversidade, quando nós pensamos no corpo, nos membros, diversidade está totalmente ligado na imagem do corpo à unidade. Paulo está falando sobre isso. Por mais que houvesse a possibilidade de um olho dizer, eu não sou parte do corpo, ele não deixa de ser, só porque ele falou isso. O corpo precisa daquela parte para se dizer corpo, né? Talvez seja algo redundante que nós falamos quando usamos essa ilustração, mas é o mais claro possível. Nós precisamos dos membros do corpo para eu poder andar, para eu poder falar, para eu poder respirar, precisa de todas as partes. Existem alguns que às vezes são menores, mas eles não são indispensáveis. São necessários para o nosso corpo. Alguns aparecem mais do que os outros, você tem órgãos aí que ninguém vê, mas que não são indispensáveis. São extremamente necessários para que você estejamos aqui com vida, falando, conversando, andando para lá e para cá, respirando. E é isso que Paulo está dizendo nesse momento. São diversos os dons da igreja, mas eles são complementares. Pode ser que alguns não apareçam tanto quanto os outros. Aqueles que têm os dons de fala, como Pedro mostra para nós, às vezes eles vão ser vistos mais do que os outros que estão nos bastidores, né? Que tem os dons de serviço, dons de misericórdia, dons de contribuir. Às vezes você não vê, mas se eles estão trabalhando, você vê a igreja caminhando, porque é necessário. Quer dizer então que aquele que aparece mais, ele é mais importante? Não. Se aqueles que têm o dom de serviço não se levantam para cumprir, de nada adianta a igreja ter alguém que tem o dom de ensino. Precisa do serviço, precisa da misericórdia, precisa da contribuição. Então vejam como nós muitas vezes na nossa mente nós dividimos. Nós falamos assim, o diácono é inferior ao presbítero. Já pensou isso alguma vez? Fala assim, não, é uma divisão dentro da igreja. Há uma escala, né? Se eu quero ser diácono, já vou ser melhor do que só membro. Se eu quero ser presbítero, eu vou ser melhor do que o diácono. Então se eu for pastor, melhor ainda. Como se os dons que nós temos para servir nos ofícios nos deixassem mais fortes, melhores espiritualmente. Não, irmãos, nós somos todos iguais. Isso gera humildade em nós, porque se eu fui chamado para ser pastor e você para diácono, você para presbítero, ou você com o dom de ensino trabalha com crianças, ou você com o dom de misericórdia trabalha numa ONG, todos nós recebemos o dom de Deus para servir a igreja da mesma forma. Somos complementares, nós precisamos uns dos outros. Por isso é importante você identificar o seu dom. Por isso é importante você servir a Deus com o seu dom. Não existe dentro da igreja complexo de inferioridade. Tem pessoas que falam assim, nossa, como eu gostaria
de ter o dom de ensino. Eu sou tão fraco, sou tão pequeno, porque eu não tenho esse dom, porque eu não fui chamado para ser missionário, então eu não sou um membro muito importante. Coitadinho de mim, nossa, eu não vou nem fazer nada, não vou nem me levantar a fazer, porque eu não sirvo para nada na igreja. Gente, complexo de inferioridade dentro da palavra não existe. Você foi chamado por Deus, você recebeu um dom pelo Espírito Santo, você é extremamente importante, tanto quanto o missionário que está lá na África. Se você não foi chamado para isso, então descubra qual é o seu dom e exerça aqui o seu ministério, o seu serviço, porque a igreja precisa do seu serviço para que ela caminhe. Porque senão, como um time, como eu falei no início, como um jogador de vôlei bem meia boca, você vai ajudar para que o time venha a falir, venha a perder o jogo. Você não cumpriu a sua função. É muito importante você entender quais são os dons que existem e quais os dons que você tem. Porque qual é o propósito? Versículo de número 7, ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O dom é dado para crescimento da igreja. Quando você vê Paulo falar aos Efésios, no capítulo de número 4, lá são dons específicos com relação à fala. Você vê ele dizer lá, o Senhor concedeu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Existem alguns então que são pastores, alguns que são mestres, que vão ensinar para quê? Para que a igreja possa ser edificada, para que eles possam cumprir cada um o seu serviço. Então é para crescimento. Há a diversidade de dons, porque alguns precisam ser chamados ali por Deus para ensinar, para capacitar os outros para cumprir essas funções. Não é porque ele é melhor ou que ele é pior, não, é que todo mundo junto faz o serviço. E nós precisamos ter isso muito claro. E algumas pessoas, elas acham então, nossa, porque eu sou pastor, então eu sou melhor que as pessoas. Então já olha para as pessoas, com aquele olhar de orgulho, de soberba, porque eu estou num patamar acima. Meus irmãos, nós podemos usar os nossos dons de maneira errada. E quando nós usamos o nosso dom de maneira errada e egoísta, nós também estamos atrapalhando no crescimento da igreja. Nós precisamos servir ao Senhor com a intenção de trazer crescimento e edificação para o corpo de Cristo. E não de usar os nossos dons de maneira egoísta, porque nós não temos nem o direito de sermos orgulhosos pelo dom que nós temos. Se recebemos é pela graça de Deus. É porque Deus nos presenteou com isso para servirmos naquela função em específico. Versículo de número 25, diz então que o Senhor concedeu os dons para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Irmãos, nós não recebemos os dons para nós criarmos divisão. Se existe alguém que está criando divisões dentro da igreja, seja pela imaturidade daquilo que Paulo fala no capítulo 3, ou seja pelos dons, essa pessoa precisa então entender que nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver juntos, para lutar juntos, para nós servirmos juntos, para crescimento mútuo. Nós somos interdependentes, dependemos uns dos outros. Então, se eu começar a atrapalhar o seu serviço, eu estou olhando para a igreja falando, eu não quero que a igreja caminhe para cumprir a sua missão. Então nós precisamos pensar muito seriamente sobre este assunto, sobre como nós estamos agindo em relação à igreja e o nosso papel no corpo de Cristo. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida a mais sobre os dons, fazer algum comentário sobre este assunto? Que o único dom que nós ainda deixamos de fora, que vai haver mais espaço para ele na próxima aula, é o dom de línguas, E aí vai entrar também no dom de interpretação, Vocês vão ver sobre isso. Alguém se levantava para interpretar as línguas, aí nós vamos ver aí como é que isso acontecia na igreja de Corinto, E
como é isso hoje ainda, né? Se existe ou não, né, este dom. E aí nós vamos falar melhor sobre isso. Tá? Mais nenhuma dúvida? Irmãos, então para nós encerrarmos, identifique os seus dons. O Senhor concedeu a você dons. Identifique e exerça o seu ministério. Você possui dons para edificação da igreja de Cristo Jesus. Você só vai identificar, só vai aprimorar os seus dons na prática. Então, se você é um cristão que ainda está em dúvida se este é o seu dom ou não, desafie-se. Envolva nos ministérios. Envolva-se nos serviços que a igreja tem. Ah, mas nós estamos em pandemia. Tudo bem, é um momento específico da igreja, né? Mas você pode exercer o seu dom de diversas formas, de diversos meios, né? A maneira como você vai exercer o seu dom hoje, ela pode ser alternativa. Mas não deixe de construir, junto com os demais irmãos, aquilo que o Senhor concedeu a você. Pode ser que alguém na igreja esteja sobrecarregado, porque você ainda não se levantou para servir com o seu dom. E aí a missão da igreja pode estar em dificuldades. Então, identifique, sirva ao Senhor. Sirva não para o seu próprio orgulho, para o seu próprio ego, mas para a glória do Senhor Jesus. O autor da revista, ele traz algumas frases que eu gostaria de ler para encerrar este momento. Ele diz: quando falamos em servir, estamos falando de um chamado. Não estamos falando de tarefa, mas de missão. Não estamos falando de necessidade da comunidade sendo supridas, mas de pessoas sendo transformadas. Não estamos falando de nossa denominação, mas do reino de Deus. Então nós estamos aqui para servir ao Senhor, no reino do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Por isso, se você deseja servir ao Senhor, levante-se. Eu tenho orado por você. Eu tenho orado por você todos os dias para que Deus desperte a você, como igreja, a todos nós, para levantar os obreiros, levantar aqueles que vão cumprir as tarefas, levantar aqueles que Ele enviará para servir em cada uma das funções. Se o Senhor está te incomodando, se o Senhor tem falado ao seu coração diante das tarefas que existem para ser cumpridas, disponha-se ao serviço, porque Deus vai usar a sua vida, vai te capacitar, e você vai ver a igreja cumprir a sua missão através da sua vida, do seu dom, do serviço que você tem a cumprir. Feche os seus olhos que eu quero orar com você nesse instante. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos deu. Pois é um privilégio, ó Deus, nós podemos estar na Tua casa para tirar nossas dúvidas, comentarmos. Nós podemos acompanhar, ó Deus, mesmo pela internet, aqueles irmãos que estão acompanhando o estudo, a reflexão da Tua palavra, Pai. Nós podemos aprender, ó Deus, a verdade do Senhor para o nosso tempo, entender quais os dons que ainda são necessários. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor age, ó Deus, como lhe apraz, ó Deus. Mas nós sabemos que existem dons específicos que o Senhor tem dado à Tua igreja neste tempo, que ainda existem, que são verdadeiros, que são úteis, ó Deus, para a Tua igreja ser edificada. Por isso, ó Deus, diante disso tudo que nós ouvimos hoje, ó Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, continue incomodando os nossos corações, se existe algum dom, ó Deus, que nós possuímos, que nós ainda não exercemos, ó Pai, na Tua igreja. Porque nós queremos ver a Tua igreja caminhando, ó Deus, cumprindo a missão, crescendo a cada dia mais para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, ver o reino do Senhor se expandir, ó Pai. E sabemos que isso vai acontecer através da igreja. Sabemos que isso vai acontecer através de nós, ó Pai. Ó Deus, eu clamo, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor continue a levantar os trabalhadores para a Tua obra. Que o Senhor continue, ó Deus, a levantar os obreiros, ó Deus, diante de cada função específica, de cada ministério que o Senhor tem nos chamado, ó Deus. Para que essa igreja, para que a igreja Filadélfia, Deus, ela possa cumprir a Tua missão, ó Deus, nesta geração, neste tempo, no hoje, ó Deus, que o Senhor está nos chamando para fazer, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já agradecemos por podermos entender a Tua palavra e sabermos que nós temos um papel fundamental para cumprir, ó Deus, diante do Teu reino, ó Deus.
É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, eu quero agradecer a vocês que vieram presencialmente. Agradeço àqueles que estão acompanhando a nós pelo nosso canal. Convido a estar conosco presencialmente. Eu repito mais uma vez, nada vai substituir este momento. Nós podemos ter essa interação. Agradeço a você porque você enfrentou esta manhã gelada que nós temos aqui em Itapeva hoje. Ontem estava mais quente, agora deu uma gelada, mas você enfrentou para você vir, porque você sabe que este momento ele é extremamente importante para o seu crescimento. Então não deixe isso se perder dentro de você. Você sabe que a leitura da palavra, os momentos de conversa são extremamente necessários para você crescer e amadurecer na sua fé. Então que Deus continue te abençoando. Quero lembrar aos irmãos que hoje nós teremos a ministração da ceia, após então a mensagem, hoje às 6h30. Tá? Então nós estaremos aqui presencialmente às 6h30. Convidem mais pessoas para virem à igreja. Nós temos lugares ainda para que as pessoas possam vir. Tragam visitantes. Chamem os irmãos que não estão presentes, que você sabe que podem estar presentes, para que eles possam adorar ao Senhor e cultuar junto de todos nós, como nós temos feito aqui. Quero trazer apenas um recado aos irmãos. Além dos trabalhos de quarta-feira às 7h, sexta-feira, reunião de oração às 7h, nesta semana nós começamos a classe de catecúmenos. Quinta-feira, às 7h também. Aqueles que desejam se tornar membros da igreja, me procurem, para que eu possa saber que você vai participar com essa intenção. Mas você, como membro da igreja, você pode também vir, se você quiser recordar as doutrinas, se você quiser aprender um pouco mais, você está então convidado para participar desses momentos também. Às vezes você falou assim, poxa vida, faz tanto tempo que eu não ouço sobre predestinação. Nós vamos falar sobre isso em uma das lições. Tá? Algumas questões da doutrina reformada que nós precisamos trabalhar com aquele que vai fazer parte da igreja de Cristo. Ele precisa saber que nós cremos desta forma, para quando tomar a sua decisão de ser então membro da igreja, discípulo de Cristo, ele saber qual é o caminho que ele está trilhando. Então, se você quiser conhecer mais ou recordar, venha também às quintas-feiras às 7h. Ah, mas eu tenho um visitante. Alguma pessoa me perguntou esses dias se poderia trazer pessoas que nem querem se tornar membros da igreja, mas só para ela aprender. Pode? Pode também. Traga quem você quiser, nós vamos trabalhar aqui a palavra de Deus, vamos aprender juntos, tirar dúvidas, conversar, para nós juntos então caminharmos em maturidade diante do serviço ao Senhor. Então que Deus os abençoe, aguardo os irmãos então às 6h30 para nós juntos cultuarmos ao nosso Deus e participarmos da ceia do Senhor. Deus os abençoe.